Oi, pessoal, tudo bem? É tão bom ter a companhia de vocês, estarmos aqui de novo para a gente conversar um pouquinho e trocar. E para lembrar vocês um pouco de como a gente se comunicar, por favor, falem conosco através do chat, através do nosso e-mail maternidadenareal@ippinheiros.org.br, através do nosso Instagram maternidadenareal.ipptv. E queria pedir para vocês, por favor, curtam a nossa página da IPPTV, compartilhem. Toda a nossa lista de programas fica no IPP Play no YouTube. Façam isso, vocês ajudarão bastante a divulgar o nosso programa e a palavra de Deus. E sabe que eu ouvi uma frase, na verdade eu li uma frase, que como vai o mundo, vai o lar. Tá o lar, tá o mundo. Eu fiquei um pouco chocada de ouvir essa frase e de saber disso. E é realmente isso que está acontecendo quando a gente olha para as famílias de hoje, tão desestruturadas, tão sem limites, a gente olha para o nosso mundo e vê que é assim que o mundo está hoje. E especialmente quando a gente olha para um lar cristão, apesar de ser difícil, nós precisamos inserir limites, estruturar a nossa vida, regrar a nossa vida, que é o que a palavra de Deus nos manda. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que é negociável e o que é inegociável na vida dos nossos filhos. E a Cris, ela fez um vídeo de um depoimento tão legal sobre isso, eu quero pedir para rodar o vídeo Depoimento de Mãe. Olá, eu sou a Cristina, eu sou a mãe da Raquel. A Raquel tem 2 aninhos e 2 meses, quase 2 aninhos e 3 meses. E eu tô gravando esse vídeo para as meninas do Maternidade na Real. Eles me pediram esse vídeo para falar sobre um assunto, uma pergunta, que é o que é realmente inegociável na criação dos nossos filhos. E para eu colocar a minha visão como o que eu entendo como inegociável. Eu penso nessa pergunta todos os dias. Isso é algo que guia a minha maternidade, a forma de exercer a maternidade, de criar e de educar a minha filha. E eu não confio na minha experiência. Eu sou mãe há apenas 2 anos e pouco. Então eu não sou a pessoa mais experiente, é claro nisso. Mas eu confio na palavra de Deus. Eu busco entender os inegociáveis à luz da palavra de Deus. E eu entendo que o inegociável é aquilo que vai produzir fruto espiritual na vida da minha filhinha, que vai promover a glória de Deus, que ela foi criada para isso, né? O Senhor a criou para a sua glória. Nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Nós cremos nisso, então nós devemos olhar o nosso dia a dia aí como responsáveis pelos nossos filhos, como autoridade constituída por Deus na vida deles, olhar na vida dela o que vai glorificar a Deus, como que aquele comportamento dela vai glorificar a Deus. Eu entendo que uma criança obediente glorifica a Deus, a criança que honra os pais glorifica a Deus, a criança que é ensinada nos caminhos do Senhor, né, como a palavra nos ensina, ao sentar, ao levantar, ao sentar-se à mesa, andando pelo caminho, em todos os momentos, ensinar em que aquela atitude dela, ou como que ela glorifica a Deus naquilo. Então, muitas vezes não é o que come, o que deixa de comer, em que momento vai comer açúcar, que brinquedo vai brincar, se vai, o que vai assistir, se não vai assistir televisão. Em tudo isso você vai ver o quanto isso é relevante para a glória de Deus, né? O que você está ensinando aqui para o seu filho. Então eu penso que esses são os reais inegociáveis. Eu tento não deixar a minha mente ser invadida por outros pensamentos e por outros critérios que não sejam esses critérios que a palavra de Deus nos aponta. E eu creio que o Senhor dá discernimento para que em cada decisão que você precisa tomar em termos de educação, para que você veja em que aquilo vai produzir fruto espiritual na vida do seu filho, em que aquilo vai glorificar a Deus. É isso que eu entendo que são os inegociáveis. Tá bom? Até mais.
É isso aí, Cris. Muito obrigada pelo vídeo. Em Provérbios, a Bíblia fala que a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Na sabedoria popular, a gente diria: é melhor seu filho chorar hoje do que a mãe, né, ou você chorar amanhã. Como é difícil a gente viver e estabelecer essa educação com limites em casa. E hoje estamos aqui, eu, Sussu, Elza e o Oswaldo Cera. Mas, gente, não vai ser assim que a gente vai chamar o Nenê, porque ele é conhecido por todos como Nenê. E eu já queria pedir, Nenê, se apresenta pra gente. Boa noite, meu nome é Oswaldo, né? Como tu acabou de falar, Liz, mas todo mundo me chama de Nenê ou tio Nenê. Eu sou, na minha vida secular, eu sou representante comercial, trabalho com meios de pagamento, mas as coisas mais importantes é que eu sou esposo da Adriana e sou pai da Sofia e do Gustavo. A Sofia, uma adolescente de 18 anos, e o Gustavo, um adolescente de 14 anos. Uau, muito obrigada, Nenê. E você, eu me lembro dos seus filhos nascendo e era uma alegria mesmo, né? O primeiro fôlego de vida da criança, assim, que o nascimento do filho é uma graça exuberante de Deus pra gente, né? Mas é muito engraçado porque logo que nasce o filho, a gente é tomado daquele desejo do segundo fôlego, né? O nascimento espiritual dele, quando vai acontecer, a gente começa a entender a mordomia, né, da gente criá-los para Deus, e isso envolve tanta coisa, né? É um trabalho árduo, porque o filho vai conhecer a Deus através do seu cuidado, através do seu amor por Ele. Você tem essa responsabilidade. E como o amor de Deus conosco tem limites, nós vamos ter que praticar esse amor, né, nos limites do nosso filho também. E uma vez nós falamos aqui, acho que foi a Rafa que falou, a oportunidade que a gente tem por estar perto dos nossos filhos em aplicar a palavra de Deus quando eles têm medo, quando eles estão assustados, ou num bichinho que passa, enfim, né? Porque a gente não imagina o tamanho da dependência de Deus que nós vamos ter que ter, desde o momento que você pega aquele serzinho, até aquele serzinho desejar a salvação. É muita paciência, né, Sussu? Isso mesmo, tia Elza. E principalmente porque a criança, ela vem à imagem e semelhança de Deus. Mas também ela vem em Adão. E isso quer dizer que ela vem em pecado. E ela vem no mundo caído. Eu sempre ouvi isso a minha vida inteira, a minha trajetória com Cristo. E eu recebia isso de uma forma natural, até ouvir essa frase quando eu estava grávida de uma amiga. E isso bateu diferente no meu coração, né? Porque aí foi quando eu pensei, nossa, eu vou ter um filho, preciso muito pedir ao Espírito Santo para convencer o coração dele, porque no final é o Espírito Santo que convence. Sim. Mas a forma como eu vou criá-lo, a forma como eu vou educá-lo, a forma como eu e o meu marido vamos conduzir a nossa família, isso pode aproximar ou pode distanciar os nossos filhos do amor verdadeiro de Deus, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, né? É verdade, e eu acho que assim, nós nascemos em pecado, os nossos filhos nascem em pecado, a gente não sabe, né? É interessante que a gente aprende a educar os nossos filhos educando, né? Não tem um curso, não tem nada. A gente vai fazendo, seria melhor, né? Até se você fizer o curso, o filho vem a parte do curso. Não, a Elza contou essa experiência, né? Ele vem com temperamento, ele vem com tudo diferente e tal. E cabe a nós conduzirmos, como a Sussu falou, cabe a nós conduzirmos, eu acho que assim, a grande coisa, nós temos um manual. A Bíblia é o nosso manual de prática de fé, né? Então, isso nos ajuda demais, porque eu fico imaginando como seria educar um filho sem ter as bases bíblicas, sem ter um norte para a gente seguir. Como é que nós vamos fazer se a gente, pelo menos,
eu não sei como o mundo encara isso, mas nós que não somos do mundo, nós encaramos que é Cristo que nos ajuda, que a gente tem uma sustentação. E, na verdade, a gente acaba criando o filho, né? O pai, a mãe e Jesus Cristo junto. Então, é o que ajuda, é o que facilita. Não que o nosso trabalho seja fácil, é árduo mesmo, como a Elza comentou, mas é o que facilita o nosso caminhar, e a igreja também nos dá um trabalho, um auxílio. Assim, o trabalho que a igreja faz nos ajuda demais, né? A gente sabe que a fé vem de casa, a gente tem que ensinar para os nossos filhos em casa, a gente tem que acompanhar a vida espiritual dos nossos filhos em casa, mas nós temos um suporte que é incrível. Quem não conhece tem que experimentar, tem que conhecer, porque nós não temos capacidade, a realidade é que nós não temos capacidade de criar uma outra pessoa, um outro ser humano, né? E é Deus que capacita, é Deus que nos ajuda, é Deus que faz isso. E eu não sei o que seria de nós se não fosse a graça de Deus abundando sobre nós e cuidando dos nossos filhos, quando a gente não pode. E a gente quer ser super protetor, né? A gente quer cuidar além do que pode, né? E aí entra a parte do limite. A gente também tem que ter limite. E aí vem a pergunta, né? Como a gente vai impor esses limites, né? Que horas a gente vai pôr? O que é negociável? O que não é negociável com os nossos filhos, né? A gente precisa pensar realmente em como não criar uma desculpa para o erro do nosso filho. Aquela frase, é coisa de criança, é coisa de adolescente. É tão mais fácil a gente falar do que naquela hora que seu filho não quer dormir. Falando de uma coisa simples, tá, gente? Você impor que ele precisa dormir, que ele não quer sair do celular, que ele não quer sair do videogame. Coisas pequenas, na adolescência, quando eles começam a nos enfrentar, a colocar em xeque a nossa educação, os nossos limites, né? Como a gente faz isso? Como saber o que é negociável, o que não é negociável? Nenê. Essa é a pergunta de ouro, né? A pergunta do milhão. Exatamente. Mas assim, eu acho que tem alguns valores que não são negociáveis. Eu acho que a gente coloca toda uma parte que faz parte do caráter humano que não são negociáveis, né? A gente tem que apresentar aquilo como a estrutura mesmo do caráter dela, como que a pessoa, como seu filho, né? Estou falando pessoa como pensando nos outros filhos, né? Mas como o seu filho, você quer ver o seu filho andando. Então, você não pode passar a mão na cabeça, você tem que ser rígido, você tem que impor limites. Nós vivemos num mundo que nos impõe limites a todo tempo, né? Então você tem limite. Tem o limite, alguém falou hoje aqui do limite do cartão de crédito, você tem o limite de velocidade, né? Você tem o limite territorial. Nós vivemos em limites. Agora, e nós temos também o fato que a nossa liberdade, ela tem um limite, porque eu não posso infringir a liberdade do outro. Então, eu tenho um limite, eu não posso fazer tudo o que eu quero, como eu quero, ao tempo que eu quero, né? E a Bíblia mesmo nos fala, né, que há tempo para todas as coisas, né? Então, assim, quando você fala em tempo, você fala em limite. Então, tem limite para todas as coisas também. Muito bom. Sim, e também tem um ponto muito importante que hoje também os pais estão muito ocupados, né? Os pais trabalham muito, as mães estão aí também trabalhando. E aí, às vezes, eu já escutei muito isso de algumas amigas, sabe? Mas eu tenho tão pouco tempo com eles, aí qual a minha opção? Vou dar amor, vou aproveitar aquele momento, ou vou ficar brigando, vou disciplinando? E isso é um caminho muito ruim, porque no final das contas, a disciplina é amor também. Sim. Né? Aí você acabou de falar, Nenê, a gente vive no mundo de regras, a gente tem regras de convivência, a gente vive no mundo de regras. Então, disciplinar e mostrar os limites para os nossos filhos, isso é uma prova de amor para eles também, no final, né? Porque só quem ama é que disciplina. Se você não ligasse para a pessoa, porque
Existem estudos, inclusive, que mostram isso, que a disciplina, ela ajuda não só no caráter da criança, mas ajuda também na força de vida, porque são os obstáculos que dão força para a gente. O que faz a gente reagir são os obstáculos. E o limite é um obstáculo que ela tem que aprender a lidar, né? Muitas vezes elas se comparam com as outras crianças e se comparam até com quem não tem limite. Quer dizer, e cabe a você também colocar isso. E sabe, Sussu, assim, minha mãe e meu pai trabalharam muito. Minha mãe, ela era professora em 3 períodos. Né? Acho que a Elza sabe um pouco o que é isso. Quer dizer, ela saía de manhã de casa, chegava só no final da noite. E a gente nem por isso deixou de ter limites, de ter regras, até muito mais rígidas do que nós hoje impomos para os nossos filhos, né? E acho que eles não estavam errados. Eu acho que muitas vezes nós erramos justamente em querer compensar, mas o tempo que você não pode passar com seu filho, você não compensa. O tempo passou. O tempo, não existe um novo tempo, né? Existe o nosso futuro, mas o tempo que passou, passou. Você já perdeu. Então, você não é compensando que você vai ganhar o tempo. Você tem que aproveitar os momentos que você pode o máximo possível, dedicando amor, e como nós falamos, disciplina é amor. Sim. E quando fala assim, o que é negociável e o que é inegociável, eu acho que para todas as famílias, um valor que para mim é inegociável é o respeito. É ensinar o respeito para os nossos filhos. E isso é muito mais do que falar sobre respeito, é o quanto que a gente vive e se mostra para eles através do exemplo, né, o que é o respeito. Aconteceu uma coisa essa semana na minha casa que foi tão engraçada. Eu sempre falo isso pro meu marido. Eu falo, o exemplo ensina mais. Não sei o que, ele acha que eu sou exagerada. Assim. Confesso, ele tá me ouvindo lá, ele sabe. Ele fala, ai, que exagero. Mas é só às vezes. É só às vezes, não sou exagerada só às vezes. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada. Os meus 2 filhos, eles são pequenininhos, mas sempre que eles entram em casa, eles tiram o sapato e guardam na sapateira que fica dentro do meu quarto. Então, às vezes eu tenho que lembrá-los da regra, mas na maioria das vezes eles vão sozinhos. E teve um dia que eles foram lá, aí em outro momento cheguei no quarto, tava o tênis do meu marido na porta do quarto, o tênis do meu filho mais velho do lado do tênis do meu marido e a da minha filha pequenininha do lado do irmão mais velho. Aí eu olhei assim, eu falei, gente, do lado da sapateira. Só que como eles chegaram, viram o tênis do pai, foram lá e foram colocando. Quando meu marido viu, a gente deu tanta risada que até ele falou assim, nossa, é o exemplo mesmo, né? As coisas falam por si só. E aí a gente, às vezes, fica muito apegado à regra, até em relação a coisas cristãs mesmo, a Bíblia. A gente quer que os nossos filhos decorem um versículo, vá para a escola dominical. Isso tudo faz parte também da educação cristã. Mas o nosso exemplo ensina muito mais do que as regras que a gente vai passando. Então isso é muito importante, a gente ter coerência do que a gente está ensinando para eles, mas também do que a gente está fazendo com as nossas vidas, que é através disso que eles aprendem também. Exatamente. Sabe, Sussu, uma vez eu vi uma palestra e a pessoa que dava essa palestra, ela tinha um problema na perna. E ela citou nessa palestra que um dia ele olhou e viu o filho dele mancando, igual ele mancava. Vocês assistiram a palestra, tá vendo? Era uma palestra do Marcelo Gripe. E ele falou que é interessante, porque era o exemplo que ele tinha de como andar. O filho estava aprendendo a andar e ele tinha feito uma cirurgia, isso, então ele mancava, né? Isso. O filho aprende a andar mancando. Mancando, e aí ele teve que corrigir isso, né? Então a gente vê, primeiro assim, primeiro, olha, corrigiu por amor. Sim. Né? Para o filho não andar o resto da vida errado. Né? É uma correção por amor. É um exemplo. Mas o exemplo que ele não tinha como fazer diferente. Né?
E o filho foi aprendendo da forma errada, pelo exemplo, não porque estavam ensinando ele errado. É que como pais, né? a gente não pode falar, faz o que eu Faz o faço, que eu mas não faço. Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Como pais não tem como a gente fazer isso. Seria mais fácil. Seria. E é difícil você ser exemplo para os outros. Nossa, Essa é uma parte muito difícil. E imagina você ser exemplo para a pessoa que você mais ama. Porque o filho é a pessoa que você mais ama, né? E aí como é que você vai ser exemplo para essa pessoa e você não pode errar? E nós somos humanos, nós vamos errar. Agora, temos que olhar também o tipo de erro que nós vamos cometer, né? É um erro ocasional? É um erro proposital? É um mau exemplo? Né? Qual é o tipo de erro que nós estamos tendo? Né? Eu vou lembrar uma história que eu era pequeno e perto da casa do meu pai tinha um mercadinho, tinha um mercado e eu fui lá fazer uma compra para o meu pai e tal. Eu comprei as coisas que tinha que comprar, existia um suquinho que era um guaraná em pó, assim, comprei um guaranazinho em pó para mim levar, né? Que a gente podia comprar um negocinho e tal. Aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei com o dinheiro que meu pai me deu e mais o troco. E aí meu pai chegou, falou, ó, volta no mercado, leva o dinheiro, mostra que você está com dinheiro, mostra que você está com troco e leva a mercadoria de volta. E aí você vai lá e vai pedir desculpa para a moça. Só que eu não sabia, na época eu não sabia ver troco direito e tal, mas ele falou assim para mim, você não sabe ver troco. Ok. Só que você trouxe o troco e o dinheiro. Você sabia qual era o seu dinheiro. Então, de pequenininho, né, a gente já foi tendo o exemplo de que o caminho que você tem que andar. E a Bíblia fala justamente isso. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela não desviará dele. Então, assim, é um exemplo simples, mas é um exemplo que eu nunca mais esqueci. Sim. Né? E foi assim que eu nunca vi o meu pai fazer, assim, pegar uma conta num restaurante e deixar quieto porque esqueceram de marcar um refrigerante. Ele ia lá e falava, olha, tem um refrigerante a menos, faltou a água, né? Do mesmo jeito que ele reclamava ao contrário, caso acontecesse, tal. Então, esses exemplos eu tive em casa, né? Então, eu acho que é o exemplo que a gente busca deixar também para os nossos filhos. Sim. E em todas as coisas, a gente está dando o exemplo do restaurante ou do mercado, mas em todas as coisas nós temos que pensar no bom exemplo. Quer dizer que a gente vai errar? Podemos errar, mas de propósito é erro? Não sei, eu acho que não, né? Eu acho que nós temos um limite também, não são só nossos filhos que têm limite. Sim. Nós temos que ter um limite para poder educar bem. Exato. E nesse limite, né, Nenê, parece que a gente se tornou pais que disposto a não repetir o mesmo erro da geração passada. Qual seria o erro? O autoritarismo. Né? Então a gente quer ser um pai assim mais amigo, que anda mais junto, e com isso a gente parece que a paternidade e a maternidade se tornou só em ser amigo do filho, em desenvolver essa amizade. E aí a responsabilidade que você tinha falado, né, de orientar, de cuidar, de ensinar, parece que fica em segundo plano. E quando isso acontece, os pais correm o risco de negociar o inegociável. Porque nós estamos falando da parte dos filhos, mas tem a nossa parte, como vocês estão falando. Sim. Nós também temos o compromisso e o limite dado por Deus para isso, né? Exatamente isso. A gente crê, graças a Deus por isso, que a palavra de Deus, ela instrui a gente. Ela dá instrumento para a gente educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, né? Porque até a maneira que você educa é uma atitude de adoração ao Deus que você ama. Exato. Não é verdade? Mas assim, é muito difícil educar criança. Eu trabalhei com criança há muito tempo, porque assim, a palavra de Deus está aqui, né? E o filho nasce, você tem que ensinar o filho. O filho não sabe. Aí fica decorando o versículo e canta o louvor de novo e pinta a lição da EBD. Aí o filho não sabia, mas aprendeu. Aí, quando ele aprende, ele já é adolescente. Na adolescência, ele que já aprendeu também quer burlar, né? Quer fazer do outro jeito isso. Então, realmente, assim, gente, quanta dependência, quanta necessidade de Deus
para você ensinar, para você continuar ensinando até um dia ele desejar aquela sabedoria. Sim. Então eu queria que você contasse para a gente, Nenê, como que Nossa. você e a Adriana fazem para deixar claros os limites, para contar para Sofia sobre os valores da casa, né? Então, Elza, assim, eu acho que acaba sendo natural, né? Porque a nossa vivência. E aí entra a questão do exemplo, quer dizer, se você vive aquilo, é muito mais fácil. Isso. Às vezes a gente não pensa muito em impor o limite. O limite existe, porque o limite é vivido, né? Então, lógico que para as crianças, né? Também a Bíblia também nos ensina isso, né? Que nós temos que inculcar nas crianças, né? Então, o inculcar é repetir, repetir, repetir e repetir, né? E repete mais uma E vez. repete de novo. Então, mas, lógico que às vezes a gente tem que pegar, falar e tal. Eu acho que a pior parte pra gente é a parte da mentira, né? A hora que vem aquela história da mentirinha, a mentirona, a mentirinha, sabe? O vou enganar, né? Aí entra o enganei e vira trolei. Agora trolei. Trolei. Mas uma palavra mais legal, né? Eu te perguntei exatamente da Sofia, porque está na fase da adolescência, né? Já tem os desejos, já quer assim. Ela acha que não, né? Ela acha que já é adulta. Assim, porque é difícil. Eu lembro dos meus, porque eles já têm a noção, né? Mas continua desejando a outra coisa. E aí começa aquele trabalho árduo de você ir torcendo e não vem, e não vai, e não pode quebrar, né? Então, mas eu acho que assim, é muita não é acaba não sendo uma imposição, Isso. né? A gente impõe, mas não nós não somos autoritários e a gente achava os nossos pais eram autoritários, eles devem achar que nós somos autoritários. Mas nossos pais também não eram autoritários, né? Só que a gente ia contra o que eles queriam ensinar. Tem essa diferença, né? Porque a gente não queria aprender aquilo lá ou daquele jeito, né? Agora, eu acho que é com muita conversa, como foi a vida inteira. Eu acho que uma hora você tem que ser mais duro, né? Faz parte, é a parte da correção que você tem que fazer, né? Mas eu estou numa fase que eu acho que é bem mais fácil, porque agora eles têm muito mais razão, então eles têm como conversar, como você chegar num acordo sem ficar também impondo muitas coisas, né? Aí você entra, assim, no que pode você entra e negocia, né? E no que não pode você impõe. Você negocia o não. Vai ser não. É o não. Mas você sabe que tem uma coisa interessante. Esses dias a Sofia queria ir para um lugar, eu estava chegando do trabalho, eu estava cansado, eu tinha que pensar, queria não saber com quem que ela ia, tá? Ela ficou, pai, e aí, eu posso ir? Não posso ir? Posso ir? Não. Por quê? Eu falei para você o quê? Espera, que daqui a pouco eu te respondo. Você quer a resposta agora? A resposta agora é não. Deu uma resposta, eu não queria agora? Eu fazia isso também. Quando me perguntavam as coisas, eu falava, tem que responder agora ou depois? Se for agora, é não. Depois eu vou pensar. Exatamente. Mas, gente, você sabe o que fez lembrar meu pai? O meu pai sempre respondia não, gente. Tudo. Pai, posso isso? Não. Aí ele chegava assim, mas você não queria? Não, você não falou que não era? Você não tá pronta? Ele falou assim, pai, posso ir em tal lugar? Não. Aí ia pro quarto e tal. Aí depois ele falou assim, vamos. Eu falei, você não tá pronta ainda? Eu falei, como não tô pronta? Você falou que eu não podia ir. Não, e não dá tempo, às vezes, você conversar com a mãe, né? Tem que chegar pra Adriana e falar, Adriana, e aí? Pode, não pode? Tal, né? Daí, não, pai, tem que falar agora, não sei o quê, pra você responder pras meninas, ainda mais com o WhatsApp, né? Agora a geração tudo WhatsApp mais é tudo hoje, rápido. tudo agora, tudo imediatamente. E aí quando aperta, apertou? Não. É isso Só que às vezes o não continua. Sim. É isso mesmo, que legal conhecer um pouquinho mais, né, da experiência lá dentro da sua casa. E eu fico pensando, né, educar não é ensinar valores aqui, pode isso, não pode aquilo, é você olhar e trabalhar o coração. Né? Olhar lá dentro, é olhar a alma do seu filho, é trazer os valores de Deus, né? Do mesmo jeito que Deus trabalha conosco.
né? Ele olha pra gente, ele trabalha o nosso coração, ele dá aquele resultado que você achava que era diferente para você aprender. E na próxima vez você conquistar aquilo que você desejava, né? Então, às vezes, o não que a gente está falando, o filho não entende, mas é um sim pro amanhã, né? Então, às vezes a gente fala assim, ó, não pode. A criança sai revoltadíssima. O pai do meu amigo é muito mais legal que o meu, né? Ele diz sim, não é assim? Só que a gente sabe que a gente está dizendo um sim pro amanhã, um sim pro futuro. E assim, nós pais cristãos, dizemos muito mais não do que os pais do mundo, né? Eu acho que isso é o mais difícil para você, na fase que você está vivendo na sua casa, né, Nenê? Eu acho que assim, a gente não consegue escolher mais os amigos dos nossos filhos nessa fase. Porque eles já vão sozinhos, eles já se viram sozinhos. Enquanto é criança, é você que leva. É verdade. Né? Enquanto a criança não vai comigo, você enfia no carro, coloca no carro, vai para onde você leva. A partir do momento que eles já têm uma liberdade, eles vão sozinhos. Como é que é isso? Não, é realmente uma parte difícil. Você sabe que a pandemia teve um lado que acabou, eu acho muito ruim para eles, né? Mas acabou segurando as pessoas mais em casa e tal. Então eu acho que eu não tive também tanta discussão sobre isso. Mas eu fico observando algumas coisas que quando a gente fala assim, às vezes, né? Olha, esse amigo aqui, cuidado, não sei o quê. Ou olha, isso aqui que você está fazendo. E o adolescente vai fazer, ele é rebelde, ele é da natureza dele, né? E aí ele vai e fala. Minha mãe falava que a gente aprendia por ensaio e erro, né? E acho que é isso mesmo, é ensaio e erro, né? Enquanto você não for lá e quebrar a cara, você não vai aprender. Então, é interessante e eu acredito que é uma ação do Espírito Santo, porque a gente muitas vezes, a gente vê o problema que vai acontecer, alerta do problema que vai acontecer, a gente não sabe como que a gente tem esse, não sei se é dom que fala, mas essa intuição, essa sabedoria, e aí acontece, né? E aí você não pode chegar também para o filho e falar assim, tá vendo? Eu te falei. Não sei o que e tal. Por quê? Porque muitas vezes quando acontece é a hora que ele precisa do colo, é a hora que ele precisa da conversa, é a hora que ele precisa. Então, aí já é um limite seu, né? Porque você morreu de vontade de falar assim, nossa, eu te falei, ó. Às vezes eu te falei, e às vezes as crianças não imaginam, né? Os adolescentes que vão sempre ser crianças. O quanto doeu na gente deixar que eles passassem por aquilo também, né? Também. E só um parênteses, né? Eu tô te atrapalhando, né? Desculpa. Não, imagina. É que eu olho muito pro que Deus faz com a gente. Deus nunca olha pra gente e fala assim, eu te falei. Ele te pega no colo. É verdade, é verdade. Porque é uma experiência, né, Nenê? Em casa também era assim, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco, caiu no buraco. Você dá a mão para tirar do buraco. Dá a mão para tirar do buraco, exatamente. Não, e você não pode, assim, na verdade, né, quando a gente vai com a história do eu te falei, né, a gente vai com um senso de vingança. Aí não, é verdade, mas isso não está correto. Esse é um limite que nós temos que ter, né? Mas eu acho que o mundo hoje, ser adolescente, está muito mais difícil do que foi na minha geração, né? A gente acabava tendo muito mais liberdade e não a liberdade do que é certo, é errado, tal, mas a liberdade de poder transitar na rua, de poder, né, o mundo menos perigoso, menos... E às vezes você tem que falar não também pensando na proteção, né? É o limite da proteção. E muitas vezes é duro também falar não, é duro. Eu tinha épocas que eu dava uma bronca e tal, e aí a Adriana falava assim pra mim, você não vai dormir? Eu tô sem sono, porque eu perdi o sono. Mas tinha que dar o limite, tinha que dar, né? E você às vezes ficava triste por causa da reação do seu filho. E aí entra naquela fase, aquela história, Sussu, que você comentou, de que eu vou compensar. Não dá para compensar, né? Você tem que muitas vezes ser ríspido e
E dói muito mais na gente. Dói. Isso. Como você falou, dói na gente, dói. né? Mas voltar também no comecinho do programa, né? Antes eles chorarem do que a gente, né? Exato, porque... Então, o fundo, o final, que eu acho que é do mesmo jeito como Deus faz com a gente, né? Porque nós somos iguais, somos filhos rebeldes, somos filhos que erramos, não ouvimos a voz de Deus, às vezes não procuramos nem o conselho de Deus, né? A gente tenta resolver por nós mesmos e tal. E a Bíblia também nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes não, todas as vezes, né? Tudo que ocorre, sendo bom ou não para a gente também, é Deus nos mostrando as coisas que cooperam para o nosso bem. Lá na frente, a gente vai chegar no mesmo resultado, que é o bem que Deus quis para nós, né? E é o que a gente espera dos nossos filhos. Ninguém faz isso para o filho, né? Também ninguém é muita coisa, né? Porque você já vê tanta gente fazendo tanta... É muita gente. Porque você vê gente fazendo tanta coisa horrorosa hoje em dia, né? Mas assim, nós que amamos os nossos filhos, a gente não está fazendo aquilo para... muito pelo contrário. Não é para desagradar, é só para o bem. É só para o bem. Aí tem gente que vai falar assim, mas que eu já ouvi isso, né? É o bem que você acha. Não é o bem que eu acho. Eu tenho alguma experiência que eu já sei, né? E aí a gente vai entender os nossos pais, né? A gente volta também para trás. Quantas vezes eu não disse isso também para o meu pai? Quantas vezes, né? E a gente, porque na verdade é um ciclo, né? Você é filho e você, como eu falei no começo, a gente não aprende a ser pai. Ou não? Será que a gente não aprende sendo filho, né? A gente já começa a aprender sendo filho, apesar de não ter experiência de ser pai, né? E a gente falou da Sofia, né? Que está com 18 anos, mas tem o Gustavinho lá, com 14, né? Tá chegando. Que fica achando, às vezes, o pessoal acha assim, prende porque é menina, né? E o menino pode fazer o que quiser, tal, né? Eu não sei, mas em casa é igual, né? E eu acho que isso é inegociável também, né? Não é porque a menina não pode, o menino pode, não. Tem coisas, né? Que nenhum dos dois podem. Exato. Né? Eu acho que essa diferença a gente não pode fazer com os nossos filhos. Né? A gente tem que... São pessoas diferentes, de formas diferentes, sexos diferentes, mesmo que fossem iguais, você não vai passar pelas mesmas coisas, mas você vai dar a mesma base do limite, da educação, do ensinamento bíblico, é tudo igual. Né? Você vai passar para um para o outro, um vai absorver de um jeito, outro do outro. Criado com os mesmos valores. São criados com os mesmos valores, os mesmos princípios e os mesmos limites. Né? Só que cada um vai absorver de um jeito, de uma forma e tal. E uma outra coisa que eu vejo, que eu acho muito interessante, isso eu não vejo, eu vejo normalmente nos outros lares, né? Quando a gente vê muitos casos, para não dizer todos os casos, que a gente vê um filho nas drogas, um filho... normalmente a gente viu que aquela foi uma criança sem limite, né? De verdade, eu não conheço ninguém que eu saiba que tenha tido limite que foi para esse caminho. Essa é uma coisa que me impressiona, e eu acho que isso é uma coisa que a gente fica olhando e assim, tem Deus nos ajudando a cuidar, certo? Não estou tirando em nenhum momento a proteção que Deus nos dá, porque Deus nos dá muita proteção. Mas assim, eu acho que o fato da gente demonstrar limite, demonstrar o amor, tá? Mesmo nos poucos momentos, Sussu, eu viajo bastante, às vezes eu fico fora de casa e tal. Então assim, mesmo em alguns momentos que você tem menores, você demonstra a importância do seu filho, né? E acho que uma outra coisa que é importante, assim, o filho tem que saber o papel que ele tem dentro de casa. Né? Ele não é só o filho,
Ele é o filho, ele tem que cuidar das coisas dele, é um papel que ele tem que fazer, ele tem que participar da casa, né? Ele tem que... ele está inserido naquele contexto. Ele não é o filho que fica no quarto o tempo todo e você não vê, não fala e não sente falta, né? Não, né? A Sofia, às vezes eu chamo ela, né? A gente mora no sobrado, aí eu falo para ela, vem cá, tal. Aí ela desce e fala, pai, o que é, tal, não sei o que. Tava lá assistindo uma série, não sei o que. Não, fica um pouquinho aqui comigo, tal. Eu quero te ver, quero não sei o que e tal. Mas por quê? Porque eles têm que perceber também que a gente sente falta, deles, sente falta porque para eles, muitas vezes, eles ficarem lá num bate-papo, isso ainda mais agora, tempo de pandemia, que eles ficaram muito mais em casa. Ficar no bate-papo, ficar lá... não é interessante descer para falar oi pro pai, né? Às vezes... mas o falar oi, fala, mas já te dei oi hoje. Não, mas já faz meia hora que eu não te vejo, né? E aí a gente vai chamando e tal, porque ela tem... eu acho que todo mundo dentro da casa tem o seu papel. E o filho tem que ter a noção exata de qual é o papel dele. Ele tem que ajudar nas tarefas de casa, ele tem... E isso, eu volto a repetir, assim, que eu não vi ninguém que é feito assim, ninguém que é educado assim, ninguém que é ensinado assim, né? A importância, ele tem que ver a importância também de vir para a igreja, os horários da igreja, a responsabilidade da igreja, tanto quanto da escola, a responsabilidade da escola. Então as cobranças são iguais, justamente porque é importante, tão importante como aprender inglês, português, matemática, é aprender a Bíblia, a palavra de Deus, né? E isso, para a gente acaba sendo comum, mas é importante. É importante que hoje é o dia de lavar louça, hoje, agora a hora do almoço é você que vai orar, amanhã é o Gustavo, depois... Todo mundo tem o seu papel para tudo. Faz parte, Faz parte. E também acho que faz parte até do exemplo, né? Sim. E às vezes, né? Ainda mais o adolescente fica, eu não quero orar, agora hoje tem visita, pai. Não, vai lá, vamos, né? Mas ela tem que ver que é importante o contexto, a pessoa, o ser humano, o teu filho, fazendo parte de todo aquele contexto da casa. É a ideia de corpo, né? Que a gente tem corpo, na igreja, um corpo na família. Mas, Nenê, olha, tem pais que foram filhos obedientes e lutam com rebeldia de filhos. Sim. Né? Que ensinam, mas é aí que a gente sempre fala o quanto a gente precisa da graça, porque às vezes você ensina, mas a criança demora a aprender e se rebela e vai por caminhos, né? Mas a graça de Deus vai lá e alcança. Uma coisa que eu percebi, porque a gente está falando bastante da adolescência, que é onde testa, né, os limites da gente, né? Eu percebi que as nossas incoerências de pais atrapalham muito eles na hora de obedecer os limites, né? E isso daí é difícil para a gente. E eu acho assim que na adolescência, esse chamar, esse querer estar perto, a gente quer investir de novo naquela amizade com a criança, né? E aí, às vezes, é duro fazer isso que a Sussu falou, você corrigir, né? Porque você acha que a correção vai afastar você. Eu, como mãe, eu nunca acreditei muito em proibição genérica, tipo assim, não pode nada, nunca, sempre é não. Eu nunca acreditei nisso, né? Lógico, quando foi necessário, eu tive que falar aquele grande, carrancudo, não, né? Não vai fazer e tal. Mas, assim... Eu acho imprescindível que a gente faz na parte da infância, fazer essa trincheira ao redor deles, né? Que a igreja é um escudo para a gente. Eles estarem convivendo com crianças que estão ouvindo a mesma coisa, né? Estão estudando a Bíblia junto, estão tentando buscar aquilo. Mas eu me lembro de uma vez que eu tive que torcer a vontade da minha filha mais velha, da Rafaela. E assim... Eu sempre deixei, eu gosto de ouvir, eu ouvia um monte de abobrinha para ganhar o direito de falar e ela me ouvir. Então,
Então ela falou. Quando chegou a minha vez, eu estava com o discurso pronto, né? Falei, expliquei e falei, e aí, filha? Concordou, né? Gostou da minha explicação esplendorosa? Gente, ela virou e falou assim, ai mãe, você fala cada coisa nada a ver. Mas eu já aprendi, né, lá, que Deus te dá autoridade para cuidar de mim. Né? Então, eu percebi que esse era o ponto que sempre me ajudou em casa. Eles discordavam da maior parte das coisas, mas quando a gente trazia para a palavra de Deus, eles aceitavam, né? Então, assim, quando os meus filhos eram adolescentes, já jovens, eu fui na casa de amigos, pedi como resolve isso. Eu lembro uma vez que a gente falou assim, a gente não está conseguindo, nem eu nem o pai, né? A gente não está conseguindo explicar isso para você de um jeito que você entende, um tipo de um limite. Escolha alguém que você confia e a gente vai na casa dessa pessoa e essa pessoa explica para você melhor. E foi assim, maravilhoso. Então, assim, a necessidade da parceria da gente para criar nossos filhos, né? Quando eu trabalhei com adolescentes também, eu percebi muito isso que você falou, Nenê. A igreja é um escudo para os nossos filhos. Né? Não é que está dentro da igreja e não precisa cuidar, não estou dizendo isso. Mas é uma parceria da qual a gente não pode abrir mão para criar nossos filhos. Nossa, tô ficando preocupada, gente. Não, mas eu acho assim, é aquilo que eu falei, assim, é um grande suporte que nós temos, tá? Nós não podemos jogar tudo para a igreja. A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade não é da escola. A escola ensina, a igreja ensina, quem educa são os pais, né? O papel do educador é do pai. O papel do ensinamento é do professor. Então, é uma parceria, né? É uma parceria, mas são coisas distintas. Complementares, mas distintas. Uma é informação, outra é formação. Exatamente. Então, eu volto a dizer, né, que aquilo lá da fé começa em casa. Quer dizer, não adianta eu só... eu mando para a igreja, né? Eu tenho que vir à igreja junto. Viver a igreja. Eu tenho que viver a igreja. Então, não é só o problema não é meu, né? O problema é meu, né? Eu acho que isso, o pessoal gosta muito de falar toma posse, né, da bênção. Então, toma posse da bênção. O problema é seu, é você, Deus te deu. É um talento que Deus te deu e que você tem que fazer esse talento frutificar, você tem que fazer esse talento crescer. É uma responsabilidade enorme. Inclusive, você vai prestar conta. Você vai. Né? Não, mas eu acho que isso tem muita gente. Olha, você falou de prestar conta, eu lembrei dos acampamentos, né? Uau. Eu lembrei quando a mãe chegava pra gente, a gente cuidando de acampamento de criança e tal, a mãe chegava pra gente e falou assim: você vai ensinar meu filho a comer salada? Eu olhava pra cara da mãe e falava assim: mas você tem quantos anos que você tá com teu filho e não ensinou? Você quer que eu faça isso em 3 dias? 3 dias não vai dar tempo. E lá era lugar dele não comer salada. Não comer salada, né? Não, mas não podia falar isso, né? Mas assim, a gente ia lá e tinha salada, tinha vontade e tal, mas como é que eu vou ensinar isso? Esse não é um ensinamento meu, isso é educação. A educação é dentro de casa, né? Isso não quer dizer também que a educação nossa em casa é perfeita, né? A gente vai errar, a gente erra porque somos humanos. Claro. Eu brinquei assim, que estou assustada, porque às vezes eu já acho meus filhos meio rebeldes, e um tem 4, outro tem 2. Quando chegar na adolescência, eu estou aqui pedindo já sabedoria para Deus me ajudar meu marido, porque realmente é uma fase mais difícil, né? Olha, a Sofia é um doce, né? Eu não vejo a rebeldia nela e tal, né? O Gustavo também, eu não vejo, mas o Gustavo ainda está com 14, né? Pode ser que tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, tal, né? Pode ser que as coisas ainda, eu não acredito, mas pode acontecer de se rebelar um pouco, tal. Eu acho que assim, não é questão eu muitas vezes eu falo assim,
quando às vezes o jeito de falar e tal, lembra que eu não sou seu amigo da escola, eu sou seu pai. Nós somos autoridades colocada por Deus na vida deles. Exatamente. E aí eu falo, então assim, aí você já começa a pôr um limite, né? Quando você fala assim, o jeito que você fala, o jeito não sei o que e tal, né? Quando vem a gíria, quando vem, né? Então assim, até nisso a gente vai colocando limite e tal. Mas você acaba criando um vínculo de amizade com o seu filho. E esse vínculo não é sendo bonzinho. O vínculo é a troca de amor. O vínculo de amizade pai e filho, né? O meu melhor amigo é meu pai. Meu pai, para mim, não é só exemplo. Meu pai é o cara que eu converso, que eu peço conselho e tal. Meu melhor amigo é meu pai. Agora, meu pai nunca se colocou num papel de amigo, igual o amigo da escola. Hoje, só né? amigo, né? Só amigo, Certo. que não tem responsabilidade Que não tem, com você. não, ele sempre Mas teve um papel de hoje nós enxergamos nossos pais como amigos. Quando você era criança, ele era o autoritário. Ele era, Né? Ele era o cara que impunha a regra. mas era alguém que tinha que fazer Exatamente. isso. Mas só Era a porque, função exatamente, dele, né? mas só porque ele fez isso que hoje ele é seu amigo. Sim. E a gente fica com medo, né, de impor, porque vou perder. Você confia na amizade dele, porque a amizade dele, né, admoesta você. Exatamente. E uma coisa tão bacana que você falou, Neném, foi o ponto de colocar a criança no lugar dela e colocar, ter um contexto ali familiar que realmente absorva a criança. Porque hoje os pais concorrem com o mundo digital, né? Existe uma vida paralela ali desses adolescentes, as crianças um pouco maiores. Então, se a família não ficar muito atenta e realmente tentar resgatar essa criança mais velha ou esse adolescente para perto, pode se perder muito aí nesse relacionamento, né? Eu achei muito bacana isso que você trouxe de cada um tem seu papel e trazer essa clareza para todo mundo, cada um no seu lugar, dentro do seu contexto, mas a importância de estar junto. Sim, sim. E assim, o papel é no cuidar da casa mesmo, assim, tanto no zelo pelas coisas dela, pessoal, né? Então, do armário, do guarda-roupa, do quarto, que está sempre uma bagunça, mas você tem que ir lá. E tem que ir lá, tem que ensinar a zelar, não sei o que e tal, que é o papel dela. Né? Não é o seu papel ir lá e arrumar a cama, não é mais o seu papel. Né? Hoje ainda pode ser o seu papel, Su, porque por causa da idade e tal, né? Mas vai chegar um momento que tem que eles fazerem. Agora, você fala para eles assim, né? Não, você tem que arrumar sua cama. Aí não arruma. Aí quando chega tarde, a cama está esticadinha, bonitinha. Aí no dia seguinte ele não arruma. Aí chega, tá bonitinho, arrumadinho. Para que ele vai arrumar? Você está fazendo o papel que é dele. Então, a gente tem que tomar o cuidado também, que esse é um outro limite nosso, da gente não invadir o papel que é do filho. Outro, né? Muitas vezes, nós pais, a gente se coloca no lugar do filho. E a gente não está aqui para isso. Não está para colocar. A gente tem a posição da autoridade, conforme a Lise falou, né? Que é justamente essa autoridade dada por Deus, e você tem que, olha, é isso daqui, o teu papel é esse, cada um, eles gostam da musiquinha, né? Cada um do seu quadrado, né? Assim, bem isso. É bem isso, assim, que em casa a gente divide tarefas e tal, então eles têm que ajudar. É uma forma de aproximar a família, né, também. Sim, sim. É uma forma de ver que não é fácil para ninguém. Quer dizer, você chegar do trabalho, chegar em casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles também cansam, estudam, não sei o quê, né? Mas o fato de estudar é um questionamento de adolescente, né? Pai, mas a profissão, quando eu fui preencher lá a ficha, profissão, estudante. Então eu já trabalho. Não, você trabalha, mas eu também não trabalho. Chego em casa, não tenho coisa para fazer. Sua mãe não trabalha, tem coisa para fazer. É a mesma coisa, é a extensão. É colocar para eles que assim, a casa se movimenta ou anda. Eu te falo que esse não é um papel fácil. Esse é uma das coisas mais difíceis de você colocar para. Mas a casa se movimenta com todo mundo. É muito mais fácil quando está todo mundo do que quando está pesando. E o que você trouxe foi muito legal. É muito gostoso a gente poder aprender com o Nenê e hoje
sendo um pai, né, aqui conosco, e eu não sei, já que ele é pai, se ele assiste o nosso programa, mas a gente tem a roda da vulnerabilidade. E hoje vai ser uma brincadeira, vai ser gostoso, então fica tranquilo, Nenê, que você não vai ser tão exposto, mas eu queria que a gente trouxesse aqui aquela fala que nosso pai, ou aquela frase, aquela disciplina que ele colocava, que você fala assim, não, eu não vou trazer isso pro meu filho, mas que com certeza está presente quase todos os dias. Fala pra gente, Nenê. É assim, eu acho que não está mais na fase de quase todos os dias, né? Eu acho que isso, quando eles eram menores, eram mais presente, mas a fala que a dona Ana ensinou, né, engole o choro. Né? E depois que a gente faz, tal, e é uma coisa tão terrível, né, você engolir o choro, né, porque chorar muitas vezes faz bem, né? Assim, quando você tá... Porque para criança também é difícil, né? Se a gente se colocar, lembrar um pouquinho, né, de um pouco tempo atrás, quando eu era criança. Ontem. Não, se a gente lembrar que muitas vezes pra gente também era sofrido, né? Para eles é sofrido. E às vezes eles estão lá sofrendo e a gente chega lá, engole o choro e tal. Mas essa era a frase que eu achei... A gente é ruim, né? Essa é a frase que eu achei que eu não... O choro do limite, né? É esse choro, né? Olha, não sei se dá tempo rapidinho de eu contar uma história. Uma vez a Sofia estava chorando por uma bobagem tão grande. E aí eu falei assim, nossa, você não devia estar chorando por isso, né? Porque você está chorando. E ela tinha feito um grupo de WhatsApp com as amigas, e o nome do grupo era muito feio, eu não vou falar aqui. Certo? E aí eu falei assim, ou você sai do grupo, ou muda o nome agora. Né? Porque esse nome não cabe. E aí ela começou a chorar, porque eu exigi isso. E aí eu falei assim, olha, se você... E ele falou que não ia mudar. Aí eu falei assim, então, se você resolver não mudar, aí eu vou começar a resolver você não ser mais amiga dessas amigas. Porque você está mais preocupada no que tuas amigas estão pensando do que na coisa errada que está aqui. Então, está na hora de você entender, até porque já era adolescente, graúda e tal, e aí ela começou a chorar. Daí eu falei assim, esse foi um engole choro, assim, do que engole o choro, que foi, eu falei para ela, eu não esqueço, porque eu fiquei muito chateado nesse dia, porque eu tive que ser ríspido com ela, e ela, acho que ela já, para mim ela já estava grande, para eu ser tão duro, né? Era só a conversa, já resolveria. E aí eu falei com ela, eu gritei com ela falando assim, engole o choro. Não admito que você chore por causa das tuas amigas e não está preocupado em me chatear. Né? Então, assim, isso foi triste, foi marcante, mas essa é uma frase que eu não gostaria de nunca ter falado para meus filhos. E, gente, como é importante a gente poder entender isso. Eu acho que lá em Gênesis 39, quando José fala para a esposa de Potifar que apesar de que ninguém estava vendo, ele tinha que honrar a Deus. E é isso que a gente tem que deixar para os nossos filhos, né? E eu queria fechar esse programa, até fiz uma cola aqui para não esquecer, dizendo que nós somos a autoridade realmente imposta por Deus na vida das crianças, e isso traz algumas coisas para a gente. Uma coisa é o direito, isso é um direito nosso, nós somos autoridades, foi estabelecido por Deus. Depois é um exercício de liderança, porque os nossos filhos vão receber autoridade de outras coisas, limites de outras áreas na vida deles. É uma influência, né, de como eles vão lidar com isso. E por último, e muito importante, é simbólica. Porque quando a gente é autoridade na vida dos filhos, através da palavra de Deus, a gente está demonstrando como é a autoridade de Deus na vida deles. E o mais gostoso da gente ter um Deus tão bom na nossa vida é a gente entender que o nosso dever como pais é obediência. O resto ele vai fazer, né? Então, impõe os limites na sua casa. Não tenha medo de colocar limite para os seus filhos. Não tenha medo de dizer não e mostrar que você é diferente do mundo na sua casa.
porque Deus olha por você. E porque há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade e para a paternidade. Pessoal, um beijo. Até o próximo programa. Tchau!